primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 16, versículo 12 e 13, aonde Deus ele ministrou uma palavra ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês sobre o seguinte tema: o escolhido de Deus, baseado em 1 Samuel 16, 12 e 13, que nos diz a poderosa palavra de Deus. Jessé mandou chamá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo e de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi-se a Ramá. Amados irmãos, fizemos menção de um texto bíblico, como eu acabara de falar, 1 Samuel 16, versículo 12 e 13, subordinando ao seguinte tema: o escolhido de Deus. É bem verdade que o texto que nós acabamos de ler é um texto muito interessante, porque nós vamos observar o primeiro rei de Israel, por nome de Saul. Saul, ele começou a reinar em Israel na idade de 30 anos. Segundo a história bíblica nos diz que ele reinou por um período de 40 anos sobre a nação de Israel. Mas é bem verdade que a Bíblia diz que o povo, antes deste primeiro rei governar, ele observou que as outras nações, ela tinha um homem sobre a sua liderança, rejeitando assim o governo teocrático, o governo de Deus, porque o próprio Deus era quem governava este povo. E diz as Sagradas Escrituras que o povo, ele começou a pedir a Deus, clamar para que Deus levantasse uma liderança na sua nação. E segundo a Bíblia, Deus, por permissão divina, Deus permitiu que Saul fosse levantado como o primeiro rei da nação de Israel. E é bem verdade que por esse período de 40 anos presidindo sobre aquela nação, a Bíblia diz que Deus vai chamar agora este homem a uma grande responsabilidade. Segundo a Bíblia, quando nós vamos observar o contexto, nós vamos observar que Saul, ele começou a desobedecer às ordenâncias divinas a partir do momento que Deus coloca uma grande responsabilidade sobre as suas mãos, sobre a sua vida. E diz a Bíblia que Deus agora vai o comissionar para uma grande missão. Missão esta que Deus chama ele e diz para ele: olha, Saul, eu quero que você vá até o acampamento dos amalequitas, e eu quero que você extermine homem, mulheres e criança. Só para que vocês tenham uma pálida ideia, nós vamos observar que
não era do costume, quando uma nação israelita invadisse qualquer território ou outras nações, não era normal que homens, não era normal que mulheres e criança fosse exterminado. Mas Deus, meus amados irmãos, nós observamos que Deus vai observar que desde a liderança de Moisés, quando o povo saiu da terra do Egito e palmilhou pelo deserto, vai dizer que o povo entrou no vale de Refidim, e segundo a Bíblia, foi travada uma grande batalha naquele vale, a ponto que o texto vai nos informar e vai nos dizer que quando Moisés, a liderança espiritual de Israel naquele momento, que estava presidindo sobre uma multidão de quase 2 milhões de pessoas, a Bíblia diz que Moisés, ele levanta as suas mãos, e quando Moisés levantava as mãos, Israel vencia a guerra. Porém, quando Moisés baixava as suas mãos, Israel prevalecia. E a Bíblia nos diz que naquele dia, Deus levantou Ur e Arão, que entenderam a responsabilidade e a forma que Deus estava dando vitória para a nação de Israel. E naquele dia Deus garantiu uma grande e esmagadora vitória, a ponto que Deus se lembra, e quando ele chama Saul, a primeira coisa que ele vai dizer para ele é que ele exterminasse aquele povo, aquela tribo, aquela nação, a ponto, meus amados irmãos, que no dia seguinte, o texto vai dizer que Saul, ele agora prepara o seu exército, invade o acampamento dos amalequitas, e nós observamos que conforme Deus ordenara, ele mata os homens, ele mata as mulheres, ele mata as crianças, mas é interessante eu dizer para os irmãos, que ele cometeu na sua liderança, no seu chamado, 3 grandes erros, que ele não podia cometer. O primeiro erro que Saul cometeu, porque ele deixou a liderança espiritual dos amalequitas por nome do rei Agag com vida. O segundo erro que Saul cometeu, ele trouxe para a nação de Israel todos os utensílios daquela nação. E em terceiro, ele trouxe para a nação de Israel o ouro e a prata. Mas nós observamos que com isso agora, Saul, ele vai provocar a ira de Deus, a ponto, meus amados irmãos, que quando ele volta da batalha, de posse do rei, dos utensílios e dos animais que eram consagrados nos altares pagãos, a Bíblia nos informa que agora Deus visita o coração do profeta Samuel, e nós entendemos que o sacerdócio do profeta, ele é um sacerdócio diferente, porque quando Deus, ele quer falar com alguém, quando Deus quer se revelar para alguém, Deus vai em busca do profeta. O profeta é o intermediário entre Deus e o povo. Na verdade, o profeta, ele é a boca de Deus. Mas nós observamos que agora Deus vai falar com o profeta e vai dizer para ele: Samuel, até quando você vai ter pena? Esta palavra pena no original quer dizer dó. E naquele momento Deus vai dizer para ele: encha o seu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita,
porque dentro dos seus filhos me tenho provido de um rei. Então a primeira recomendação para aqueles que estão sendo enviados é que Deus nunca vai enviar pessoas vazias. Servimos a um Deus que não quebra princípio. Servimos a um Deus que Ele chama a existência o que não existe como se já existisse. A ponto que quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, nós vamos entender no Salmos 89 e verso 20 e 21, o texto vai dizer: encontrei a Davi, o meu servo, e com meu santo óleo ungi. A Bíblia, a referência bíblica vai dizer: encontrei a Davi, o meu servo, e com meu santo óleo ungi. É bem verdade que essa expressão bíblica dá a entender, não é que Deus estava perdido ou procurando alguém que estava perdido, não. Quando o salmista vai dizer no Salmos 89 e verso 20 e 21, a primeira recomendação de Deus é que ele olha para Davi e ele vai dizer: encontrei a Davi, o meu servo. A segunda referência desses salmos é que ele vai dizer: e com meu santo óleo ungi. A terceira referência que ele vai dizer é: a minha mão se estabelecerá com ele, e o meu braço o fortalecerá. Versículo 22 vai dizer: o inimigo não imputará sobre ele, nem o filho perverso o afligirá. É bem verdade que quando o profeta Samuel, ele vai até a casa do pai de Davi por nome de Jessé, a Bíblia nos diz que os anciões da cidade, em respeito à figura do profeta, vai dizer: é de paz a tua vinda. Ele vai dizer: é de paz a minha vinda, porque eu vim sacrificar ao Senhor. Vale dizer para os irmãos que neste momento que Deus leva o profeta até a casa do pai de Davi, eu fiquei pensando qual seria os requisitos para Deus escolher alguém. Veja que a expressão dos Salmos vai dizer: achei a Davi, o meu servo. Essa expressão, ela é muito forte. Então, primeiro requisito para Deus escolher alguém, ou para alguém ser escolhido por Deus, é que ele tem que ser servo. É bem verdade que quando nós abrimos a Bíblia no livro de Atos, capítulo 13, Atos de número 13 e verso de número 22 em diante, 23 em diante, da mesma forma, este homem, Deus, conforme a sua promessa, levantou em Israel um Salvador. Quando nós observamos essa expressão, nós vamos observar que o versículo 22 do Atos 13, vamos observar que quando este foi removido, veja a expressão, Saul ainda estava presidindo sobre a nação de Israel, mas Deus tinha uma pressa, Deus tinha uma urgência, porque Saul, ele tinha saído dos planos de Deus. Aí Deus vai dizer: até quando você vai, profeta?
interceder por ele, havendo eu o rejeitado, para que ele não reine sobre Israel. Nós vamos observar em Atos 13, que ele vai dizer: achei a Davi, filho de Jessé, a contraposto do que nós observamos no Salmos 89, verso 20, que ele vai dizer: achei a Davi, o meu servo. Mas aqui em Atos 13, 22, ele vai dizer: achei a Davi, filho de Jessé. E é interessante dizer para os irmãos que ele era o homem segundo o coração de Deus. Veja a expressão do texto: Davi era servo e ele era o homem segundo o coração de Deus. Vamos observar o texto bíblico, que a primeira recomendação para uma pessoa ser escolhida por Deus é que ele tem que ser servo. A segunda recomendação para Deus levantar alguém ou escolher alguém é que ele tem que ser o homem segundo o seu coração. Só para que vocês tenham uma ideia, o nome Davi significa amado. Ou seja, quando Deus leva o profeta até a casa do pai de Davi, vai acontecer ali uma seleção. Porque quando os irmãos de Davi começam a passar, Eliabe, Abinadab e os seus irmãos começam a passar diante do profeta, a Bíblia vai dizer que o profeta olha para Eliabe e diz: certamente está perante mim o ungido do Senhor. Mas Deus vai visitar o profeta e vai dizer: não atentes para a sua aparência, nem para a sua formosura, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor conhece ou vê o coração. Vamos observar aonde estava o escolhido, aonde estava aquele a quem Deus queria levantar. E neste momento nós vamos observar que surge uma pergunta: acabaram-se os mancebos? Aí Jessé vai dizer para o profeta: não, ainda falta um, e ele é o menor, o mais novo. Porque Davi ele tinha 7 irmãos, com ele 8 irmãos. Mas quando eu leio as Sagradas Escrituras, em 1 Coríntios, capítulo 1 e verso de número 27, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. Versículo 28. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que nada são, para aniquilar e nada as coisas que são. Então você vai observar que a escolha de Deus é diferente da escolha dos homens. Porque quando eu vejo na Bíblia que são muitos chamados, mas são poucos os escolhidos. São muitos chamados, mas são poucos os escolhidos. Qual seria
o requisito, um homem que estivesse na vontade de Deus. Você vai ver isto quando nós observamos na pergunta, que ele vai dizer: ainda falta um, e é o menor. Essa expressão menor não era porque Davi era baixinho, não. Essa expressão menor era porque Davi era o mais moço, o mais novo. E nós vamos observar que em 1 Samuel 16, e versículo de número 12, que foi o que nós lemos, diz que ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. E nós vamos observar que Jessé, ele manda chamar a Davi. E vale salientar que o profeta estava em uma missão. E nós vamos observar neste momento que quando Davi chega, o texto é fiel, quando ele vai dizer que o profeta, ele pega o vaso, que estava com azeite. Azeite, segundo a Bíblia, tem vários aspectos. Azeite tem o aspecto de combustível para manter as lamparinas acesas. Ou seja, quando nós observamos o azeite também, ele refere-se exatamente à preparação. O azeite, ele era também usado para ser colocado nas feridas. E azeite, ele era para ungir rei, sacerdote e profeta. E ainda mais, o azeite, ele era usado para consagrar os utensílios da casa de Deus. Mas a missão aqui era uma missão específica, porque Deus queria mudar a história de Israel. Você vai observar que Samuel, quando ele vê Davi, o texto vai dizer que o Senhor disse: levanta-te. Veja a expressão, porque o texto de 1 Samuel vai nos informar e dizer que havia uma mesa preparada e ninguém poderia sentar naquela mesa enquanto o menor não chegasse. Ou seja, aquele a quem Deus queria ungir. Quando nós falamos de mesa, no Salmos 23, e o verso de número 1 e diante, vai nos informar que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Glória a Deus. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Vou dizer de novo: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Quando nós vamos observar nos Salmos 133 e verso 1: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso na cabeça e na barba de Arão. Nós vamos observar que Deus preparou uma mesa
glória a Deus, para exaltar a Davi no meio dos seus irmãos. Vamos observar no texto que lemos, no 1 Samuel 16, e no versículo de número 1 em diante, vamos observar que quando Davi chega, Deus vai dizer: levanta-te. Ou seja, tome uma posição. E o que é que vai acontecer? Ele vai pegar o óleo da unção. Porque tudo que é ungido muda de valor. Vou dizer de novo: tudo que é ungido muda de valor. Disse o Senhor a Samuel: levanta-te e unge-o, porque este é ele mesmo. Veja que o próprio Deus é quem estava dando as diretrizes. Por quê? Porque quando ele pega este óleo, que traz Davi para o meio, que derrama sobre a cabeça de Davi, o texto vai nos informar e dizer: e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Veja bem, era uma recomendação divina. Quando nós vamos observar o texto, vamos observar que Davi, ele foi cheio, ele foi possuído pelo Espírito Santo de Deus. Era uma confirmação da unção sobre a vida de Davi. Porque quando o Espírito de Deus, ele se apodera de um homem, ele se apodera de uma mulher, ele é totalmente transformado, ele é mudado em um outro homem. Você lembra que quando, glória a Deus, Davi estava no campo, apacentando as ovelhas de seu pai, o texto vai informar que enquanto Davi, ele não recebeu a unção do Espírito sobre a sua vida, ele era simplesmente um pastor de ovelha. Porque uma coisa é você conhecer Davi antes da unção, e outra coisa é você conhecer a história, a biografia, a forma de como Deus usou a Davi após ele ter recebido a unção de Deus. Glória a Deus. Nós vamos observar que quando este evento acontece, que o Espírito ele vem sobre Davi, que se apoderou de Davi, profeta Samuel se levantou, porque já tinha cumprido a sua missão, e ele vai para Ramá. E Davi, pregador, Davi ele vai voltar a apacentar o rebanho, o seu pai, as poucas ovelhas que o seu pai lhe confiara. Mas agora debaixo de uma rege, debaixo de uma grande unção de Deus. E o que é que acontece? Quando Davi está tomando conta das ovelhas, aí aparece um leão. O texto vai dizer que Davi, ele pega o leão, mata o leão. De repente aparece o urso, aí tenta pragar uma daquelas ovelhas. Davi pega o urso e mata o urso. Era apenas uma preparação para o que Deus ia fazer na vida do pequeno
Davi. Porque Deus, quando Ele derrama a unção na vida de alguém, é para aquilo que for útil. Deus jamais vai escolher alguém para ele estar parado ou inerte ou perdido no tempo. Quando Deus resolve escolher alguém, levantar alguém, é porque Deus tem um propósito e Deus tem um objetivo. E o que é que vai acontecer? A fama de Davi agora, ela começou a ser propagada, porque a minha Bíblia diz que é Deus que levanta do monturo. Glória a Deus, se coloca no meio dos príncipes. É Deus que escolhe, e a escolha de Deus, ela nunca dá errado. Porque quando nós vamos observar, enquanto Davi matava leão e matava urso, o gigante estava afrontando o exército do Deus de Israel. E o que é que acontece? Os irmãos de Davi, os mais velhos, foram convocados para a batalha. E Davi, um certo dia, ele chega em casa, com Saul ainda na liderança de Israel, mesmo desaprovado por Deus, porque infeliz do homem, quando Deus olha para ele e diz assim: eu não quero mais. Glória a Deus. A vida do homem aqui na terra só tem sucesso se Deus estiver na vida dele. Mas Saul estava no trono com coroa, mas vazio. E a pior coisa na vida de um escolhido é a ausência da presença de Deus. Veja que quando Deus rejeitou a Saul, a primeira coisa que ele perdeu foi a presença do Espírito Santo. Nós vamos observar que a segunda coisa que Saul perdeu, ele perdeu o relacionamento com Deus. Saul ficou fora da direção, porque todas as vezes que o homem sai da vontade de Deus, o compromisso de Deus com este homem acaba. E o que é que vai acontecer? Vinha um espírito maligno, permitido por Deus, porque Deus não manda o mal, Ele permite que o mal venha, para que através do mal, o nome dele seja glorificado. E agora, ele perdeu a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo se afastou. Por quê? Porque Deus não vai compactuar com o pecado. O padrão de Deus ainda é santidade. A Bíblia nos informa que quem quiser ser santo, se santifique. E quem quiser se sujar, se suja ainda mais. Não é que Deus está mandando você estar pecando, não. É porque as pessoas têm entrado em uma situação, em um caminho sem volta. E o que é que acontece? Um espírito maligno, enviado da parte de Deus, ele vem para atormentar, porque ele perdeu a presença do Espírito. E quando ele entra neste processo, ele procura alguém, e alguém disse: eu conheço um rapaz, um moço, e ele toca muito bem. Ele não só tocava por tocar, ele não só cantava por cantar, não, ele tinha algo diferente, que fazia a diferença. Davi, ele era o instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Davi estava no centro da vontade de Deus, e o instrumento que Davi tocava era a harpa. E alguém vai dizer assim: olha, tem um menino aí que ele toca uma harpa, mas é uma graça, é uma unção,
É uma autoridade que este menino tem. Quem é ele? É filho de Jessé. E o nome dele é Davi. Ele manda chamar. E quando Davi começa a dedilar a harpa, os demônios partiam em retirada. E o que era que fazia a diferença? Primeiro, era que Davi era um escolhido. Segundo, era que Davi era um servo de Deus. Terceiro, Davi era o homem segundo o coração de Deus. E o que é que vai acontecer? Saul se sentia aliviado. E todas as vezes que um demônio pregava a ele, que aquele espírito maligno o perturbava, Davi dedilava a arca e dizia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Demônio ia-se embora. Mas Deus estava apenas fazendo uma demonstração na vida de um escolhido. Glória a Deus. E nós vamos observar que lá na batalha, Eliabe, Abinadab, os irmãos mais velhos de Davi, de repente se levanta um gigante. Para quem já matou leão, para quem já matou urso, para quem já esteve na presença dos seus irmãos, sendo ungido, para quem já tinha dedilhado a harpa, e os demônios tinham embora, quem era Golias? Diante do escolhido, ou do Deus do escolhido. O texto vai dizer que Jessé chama Davi e manda ele até onde estavam os seus irmãos, para ver como estava a batalha, porque este gigante, por nome de Golias, já estava há 40 dias desafiando. Glória a Deus. Já estava há 40 dias subjugando. Já estava há 40 dias provocando. E olha que naquele momento os filhos de Israel estava tudo tremendo na base. Estava todo mundo aperreado, com medo. De repente, quando Davi chega, o gigante se levanta e faz a proposta mais uma vez: dá-me um homem, se porém ele me vencer, todos os filisteus vai servir de escravo, de servo. Porém, se eu o vencer, todos vocês aí vão ser escravos dos filisteus. Irmãos, naquele momento, Davi olha para ele e vai dizer: quem é este? Veja bem, quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Porque uma coisa é você desafiar quem não tem unção, outra coisa é você desafiar, afrontar quem é escolhido, servo e quem tem unção. Glória a Deus. A notícia corre e alguém vai dizer a Saul: tem um menino aí. E eu creio que ele lembra, não está no texto, mas é uma interpretação minha. Quando ele olha para Davi, ele lembra da harpa. Ele olha para Davi e diz: aí, como é que você vai lutar com esse gigante? O que é que você vai fazer? Venha cá e tenta ajeitar, tenta arrumar. Mas com Deus não tem arrumadinho não. Tem camassúria. Com Deus não tem arrumadinho. Ou é, ou não é. Ou avança, ou recua. E o que é que vai acontecer? Saul vai pegar suas armaduras
e vai colocar em Davi. E Davi tenta andar e não consegue, porque Davi estava debaixo de uma grande unção. Davi estava com a presença de Deus. Davi estava preparado, adornado na unção do Espírito Santo. Davi era o homem escolhido para aquela tarefa. Glória a Deus. E naquele momento, Davi vai se desprender daquelas armaduras, porque não adianta ter coroa e Deus rejeitar. Não adianta ter vestes reais e já perdeu o reino há muito tempo. Não adianta ter anel no dedo, mas não ter autoridade espiritual. E o que é que vai acontecer? Davi agora vai dizer: ele vem contra mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz que Davi vai descer o ribeiro, e quando chega no ribeiro, ele pega 5 pedrinhas, coloca na sua alforje de pastor e vai subindo. E quando ele sobe, o gigante aparece. Ele é assim. Ele aparece no momento em que ele acha que eu e você estamos despreparados. Até que a Bíblia vai dizer em Efésios 5,14: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. A Bíblia nos informa que nós temos que se revestir das armaduras de Deus, para que possais estar firmes contra a cilada e astuta do diabo. A Bíblia diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. A missão do diabo é essa: é provocar medo em você, é tirar você de cena. Mas quando eu vejo a Bíblia, eu vejo que Davi olha para aquele gigante, David, e o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar uma pedrinha e vai colocar na sua funda e vai começar a girar, e ele solta aquela pedra. O capacete do soldado romano, ou dos soldados naquela época, tinha uma brecha assim na testa, e era exatamente o ponto estratégico que Deus precisava para destruir aquele gigante. E olhe para cá: você é um escolhido de Deus. Deus te chamou para você fazer a diferença. Você é um servo de Deus, e Deus executará toda palavra dita a teu respeito. Ai meu Deus, o texto vai dizer que Davi solta aquela pedra, bate na testa do gigante e ele cai. E agora Davi vai lá, pega a espada do gigante e vai agora cortar a cabeça do gigante. Todo mal tem que ser cortado da tua vida. Quem é escolhido por Deus não se dobra diante das adversidades e nem diante da circunstância. Ele permanece de pé, esperando a ordenância divina. E agora ele corta a cabeça do gigante, porque Golias pensava que estava desafiando o exército de Israel, e pensava que estava desafiando até o pequeno Davi. Porque quem era Davi numa visão humana diante de Golias? Não era nada. Mas Davi tinha a presença de Deus.
nada pode resistir, glória a Deus, diante da presença de Deus na vida de um escolhido. Deus te escolheu para você vencer e está esperando o doxa e a presença de Deus na tua vida. Quem sabe eu estou pregando para alguém que está dizendo: não tem mais jeito não para mim. Tem. Ele é o jeito que dá jeito naquilo que não tem jeito. Ainda que você se ache pequeno, mas a unção de Deus na tua vida te faz grande diante das adversidades. Então o texto vai dizer que Davi pega a cabeça e leva para a nação de Israel. Por quê? Porque com o escolhido de Deus não se brinca. A quem Deus levanta, Deus garante. E Deus te levantou, não foi para você ser chamado. Deus te escolheu, Deus te chamou para você ser escolhido. Então fica esta mensagem para você. E eu quero dizer que na manhã deste dia, o Senhor vai continuar falando ao teu respeito. Glória a Deus. O tema é o escolhido de Deus. Escolhido de Deus é diferente. Que Deus abençoe. Que Deus continue te abençoando. E quando você estiver passando pelas adversidades, lembre-se: eu não sou chamado, eu sou escolhido. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Glória a Deus. E um forte abraço.